Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre o Iluminismo. O Iluminismo ele foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa e defendia o uso da razão, ou seja, o conhecimento, contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política. Promoveu algumas mudanças na área política, econômica e social e se baseava nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o iluminismo, tem como as principais características o conjunto de ideias burguesas contra o antigo regime, ou seja, contra o absolutismo, contra a centralização de poder, contra, também aí a gente vê a questão da igreja, que detinha muito poder naquela época, e eles defendiam o uso da razão, o uso do conhecimento. Eram contra a interferência do Estado na economia, a questão ali do mercantilismo, e queriam o quê? Queriam a igualdade para todos, Então, John Locke, ele foi considerado o pai do iluminismo. A sua principal obra, foi um ensaio, sobre o entendimento humano, onde ele defende a razão, afirmando que a nossa mente é como uma tábua rasa, sem nenhuma ideia. Então, ele defendia o que? A liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Os principais filósofos iluministas são Rousseau, Montesquieu e Voltaire. E aí, Rousseau, ele tinha todo um conceito, de soberania popular e contrato social. Montesquieu, ele tinha a teoria da separação dos poderes. E Voltaire era o que? Até a questão da tolerância religiosa. Então, a gente pode ver que as características deles estão bem mais explicadas aqui nesse quadro, onde vocês vão ter acesso de visualizar e ver cada um deles, o que eles defendiam, o que eles criticavam. Temos também a questão dos enciclopedistas, que esses enciclopedistas eram o que eles difundiam as ideias iluministas através de suas vitrines. Os principais foram Diderot e Jean, Esses foram os principais, mas tiveram também outros. E aí vem a questão da política econômica, que era o liberalismo, que defendia o quê? A não intervenção do Estado na economia e baseava-se na ideia de que os interesses e ambições individuais, de cada um. Então, assim, os princípios básicos desse liberalismo eram a defesa da propriedade privada, a liberdade econômica, uma mínima participação do Estado nos assuntos econômicos, ou seja, o governo ali tinha um poder limitado, e a igualdade perante a lei, a questão do Estado de Direito, todos iguais perante a lei. Então, nós podemos ver também que nesse mesmo período, com medo de perder os seus cargos, começou a surgir os déspotas esclarecidos, que foi o quê? Foram alguns reis absolutistas, ou seja, reis que centralizavam as ideias em suas mãos, poderes em suas mãos. Eles começaram a ser influenciados por ideias iluministas, mas eles promoveram algumas reformas em seus países, porém eles não queriam, deixar, o seu poder. Então, eles tentaram esse despotismo esclarecido como uma tentativa apenas de evitar rebeliões. Então, os déspotas esclarecidos, digamos assim, que era uma forma de tentar mesclar o absolutismo com as reformas iluministas, mas foi uma tentativa que não deu certo, Os principais déspotas esclarecidos estão aí na imagem, certo? E a gente pode ver que foi uma tentativa, Então, pessoal, esse é o conteúdo de hoje. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.